Graça e paz! Seja muito bem-vindo ao canal Equipando Santos. Hoje é o dia 52 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. Sem mais delongas, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 52. Impurezas e expiação. Leituras do dia. Levítico 15, 16. Lucas 7. Jó 19. Leitura de Levítico 15. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: Qualquer homem que tiver fluxo da sua carne será imundo. Esta será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne se obstrui do seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar o que tem fluxo será imunda, e toda coisa sobre que se assentar será imunda. Qualquer que tocar na sua cama lavará as suas vestes e se lavará com água, e será imundo até a tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou o que tem fluxo, lavará as suas vestes e se lavará com água, e será imundo até a tarde. Também aquele que tocar a carne do que tem fluxo, lavará as suas vestes e se lavará com água, e será imundo até a tarde. E o vaso de barro que o que tem fluxo tocar será quebrado, e todo vaso de madeira será lavado com água. Quando o que tem fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará as suas vestes, e banhará a sua carne em águas vivas, assim será limpo. Ao 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. E o sacerdote os oferecerá, um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. E o sacerdote, pela expiação, fará a expiação por ele perante o Senhor por causa do seu fluxo. Quando o homem tiver ejaculação de sêmen, banhará com água todo o seu corpo e será imundo até a tarde. E toda veste e toda pele em que houver ejaculação de sêmen será lavada com água e será imunda até a tarde. Também a mulher com quem o homem se deitar com ejaculação de sêmen, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Quando a mulher tiver fluxo de sangue e o seu fluxo estiver na sua carne, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que tocá-la será imundo até a tarde. Tudo aquilo sobre o que se deitar durante sua menstruação será imundo, e tudo sobre que se assentar será imundo. E qualquer que tocar essas coisas será imundo, e lavará suas vestes e se banhará com água, e será imundo até a tarde. E se alguém tocar em alguma coisa sobre que ela tiver se assentado, será imundo até a tarde. Se de efeito um homem se deitar com ela, e a sua menstruação estiver sobre ele, será imundo por 7 dias, e toda cama sobre que ele se deitar será imunda. Também a mulher, quando tiver fluxo de sangue, por muitos dias fora do tempo da sua menstruação,
ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua menstruação, será imunda por todos os dias do fluxo da sua imundícia, como nos dias da sua menstruação. Imunda será. Toda a cama sobre que se deitar durante todos os dias do seu fluxo será como a cama da sua menstruação, e toda coisa sobre que se assentar será imunda, como a imundícia da sua menstruação. Qualquer que tocar essas coisas será imundo, e lavará suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Quando ela estiver limpa do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará suas vestes, e banhará sua carne em águas vivas, assim será limpo. Ao 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. E o sacerdote os oferecerá, um para oferta pelo pecado e o outro para holocausto. E o sacerdote, pela expiação, fará a expiação por ele perante o Senhor por causa do seu fluxo. Quando o homem tiver ejaculação de sêmen, banhará com água todo o seu corpo e será imundo até a tarde. E toda veste e toda pele em que houver ejaculação de sêmen será lavada com água e será imunda até a tarde. Também a mulher com quem o homem se deitar com ejaculação de sêmen, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Quando a mulher tiver fluxo de sangue e o seu fluxo estiver na sua carne, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que tocá-la será imundo até a tarde. Tudo aquilo sobre o que se deitar durante sua menstruação será imundo, e tudo sobre que se assentar será imundo. E qualquer que tocar essas coisas será imundo, e lavará suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Quando ela estiver limpa do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para sua purificação, e lavará suas vestes, e banhará sua carne em águas vivas, assim será limpo. Ao 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. E o sacerdote os oferecerá, um para oferta pelo pecado e o outro para holocausto. E o sacerdote, pela expiação, fará a expiação por ele perante o Senhor por causa do seu fluxo. Quando o homem tiver ejaculação de sêmen, banhará com água todo o seu corpo e será imundo até a tarde. E toda veste e toda pele em que houver ejaculação de sêmen será lavada com água e será imunda até a tarde. Também a mulher com quem o homem se deitar com ejaculação de sêmen, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Quando a mulher tiver fluxo de sangue e o seu fluxo estiver na sua carne, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que tocá-la será imundo até a tarde. Tudo aquilo sobre o que se deitar durante sua menstruação será imundo, e tudo sobre que se assentar será imundo. E qualquer que tocar essas coisas será imundo, e lavará suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Quando ela estiver limpa do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para sua purificação, e lavará suas vestes, e banhará sua carne em águas vivas, assim será limpo. Ao 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. E o sacerdote os oferecerá, um para oferta pelo pecado e o outro para holocausto. E o sacerdote, pela expiação, fará a expiação por ele perante o Senhor por causa do seu fluxo. Quando o homem tiver ejaculação de sêmen, banhará com água todo o seu corpo e será imundo até a tarde. E toda veste e toda pele em que houver ejaculação de sêmen será lavada com água e será imunda até a tarde. Também a mulher com quem o homem se deitar com ejaculação de sêmen, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Quando a mulher tiver fluxo de sangue e o seu fluxo estiver na sua carne, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que tocá-la será imundo até a tarde. Tudo aquilo sobre o que se deitar durante sua menstruação será imundo, e tudo sobre que se assentar será imundo.
E qualquer que tocar essas coisas será imundo, e lavará suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Quando ela estiver limpa do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para sua purificação, e lavará suas vestes, e banhará sua carne em águas vivas, assim será limpo. Ao 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. E o sacerdote os oferecerá, um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. E o sacerdote, pela expiação, fará a expiação por ele perante o Senhor por causa do seu fluxo. Quando o homem tiver ejaculação de sêmen, banhará com água todo o seu corpo e será imundo até a tarde. E toda veste e toda pele em que houver ejaculação de sêmen será lavada com água e será imunda até a tarde. Também a mulher com quem o homem se deitar com ejaculação de sêmen, ambos se banharão. Leitura de Levítico 16. Falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isto, Arão entrará no santuário, com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho, e terá as calças de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com o cinto de linho, e se cobrirá com a mitra de linho. Estas são vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado, e um carneiro para holocausto. Arão oferecerá o novilho da sua oferta pelo pecado, e pela expiação fará expiação por si e pela sua casa, e imolará o novilho da oferta pelo pecado, que é por ele. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo, perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho, e com o dedo aspergirá sobre a face do propiciatório, para o lado oriental, e perante o propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Depois, imolará o bode da oferta pelo pecado, que é pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o aspergirá sobre o propiciatório e perante o propiciatório. Assim, fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados, e fará o mesmo para a tenda da congregação que permanece com eles no meio das suas imundícias. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia. Assim, fará expiação por si e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor, e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar ao redor. E com o dedo, daquele sangue, aspergirá sobre o altar 7 vezes, e o purificará e santificará das imundícias dos filhos de Israel. Quando tiver acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e o enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles, para uma terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois, Arão virá à tenda da congregação, e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrara no santuário, e ali as deixará.
banhará a sua carne em água no lugar santo, e vestirá as suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto, e o holocausto do povo, e pela expiação fará expiação por si e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. Aquele que tiver levado o bode emissário, lavará suas vestes, banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial. Mas o bode da oferta pelo pecado e o novilho da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial, porém lhes queimarão as peles, a carne e o esterco. E quem os queimar, lavará suas vestes, banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido e que for consagrado para administrar o sacerdócio em lugar de seu pai, fará expiação, havendo vestido as vestes linho, as vestes santas. E fará expiação pelo santo santuário, também fará expiação pela tenda da congregação e pelo altar, e igualmente fará expiação pelos sacerdotes e por toda a congregação de Israel. Isso vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Leitura de Lucas 7. Tendo concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo que o ouvia, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, à morte. Tendo ele ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando eles junto de Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso nem me julguei digno de ir ter contigo. Porém manda com uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então os que foram enviados, voltando para casa, encontraram curado o servo. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Chegando ele à porta da cidade, eis que levavam para sepultar um morto, filho único de sua mãe, que era viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o levavam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Então Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Todos os discípulos de João lhe referiram estas coisas. E João, chamados 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Os homens, tendo chegado junto dele,
disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Naquela mesma hora, curou Jesus a muitos de moléstias e flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Depois de partirem os mensageiros de João, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas suntuosas? Os que se trajam com luxo e vivem em regalos estão nos palácios dos reis. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos afirmo que, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o plano de Deus, não sendo batizados por ele. A quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: Nós vos tocamos flauta, e não dançastes. Entoamos lamentações, e não chorastes. Porque veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Um dos fariseus o convidou para comer com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigindo-se Jesus ao fariseu, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a te dizer. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgaste bem. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus próprios cabelos. Não me deste ósculo, ela, porém, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então, disse a mulher: Perdoados são os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Leitura de Jó 19. Então respondeu Jó:
Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes. Não tendes vergonha de me atacar? Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos enalteceis contra mim e me arguís pelo meu opróbrio, sabei, agora, que Deus é quem me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo, violência, mas não sou ouvido, grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou e não posso passar. Nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrantou-me de todos os lados e eu me vou. Arrancou a minha esperança como a uma árvore. Acendeu contra mim a sua ira e me tem por seu adversário. As suas tropas vieram todas juntas e prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim meus irmãos e os que me conhecem como estranho se apartaram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram por estranho e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu servo e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar-lhe com a minha própria boca. O meu hálito é intolerável à minha mulher e o meu cheiro aos meus próprios irmãos. Até os meninos me desprezam e, levantando-me, falo contra mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguem como Deus, e da minha carne não vos fartais? Quem dera que as minhas palavras fossem escritas, quem dera que fossem gravadas num livro, que, com pena de ferro, com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não outros. O meu coração desfalece dentro de mim. Se disserdes, como o perseguiremos? E que a causa de tudo isto se acha em mim? Temei a espada, porque o furor da espada é o castigo dessas maldades, para que saibais que há um juízo. Então, com isso, terminamos as leituras do dia. Agora vamos aos pontos principais. Levítico 15:16. Leis sobre impurezas corporais, fluxos, ejaculação, menstruação, que tornavam a pessoa cerimonialmente impura, exigindo lavagem, isolamento temporário e, em alguns casos, ofertas. Estas leis ensinavam sobre a santidade de Deus e a realidade da contaminação pelo pecado. O capítulo 16 descreve o dia da expiação, Yom Kippur, o dia mais sagrado do ano. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com sangue de um novilho, por si, e de um bode, pelo povo. O bode emissário recebia a confissão dos pecados e era enviado ao deserto, simbolizando a remoção completa dos pecados. Este ritual aponta profeticamente para Cristo, nosso sumo sacerdote e sacrifício perfeito. Lucas 7. Jesus cura o servo do centurião, elogiando sua fé extraordinária. Ressuscita o filho da viúva de Naim, demonstrando compaixão e poder sobre a morte. Responde aos discípulos de João Batista, confirmando sua identidade messiânica com sinais e ensina sobre a grandeza de João. Na casa de Simão, o fariseu, uma mulher pecadora unge os pés de Jesus com lágrimas e bálsamo. Jesus contrasta a falta de cortesia do fariseu com a devoção da mulher, declarando que seus muitos pecados são perdoados porque ela muito amou. Ensina: a quem pouco se perdoa, pouco ama. Jó 19. Resposta de Jó a Bildade. Ele descreve seu abandono por parentes, amigos e servos. Sente-se cercado e atacado por Deus. Em meio ao desespero, faz uma das mais sublimes declarações de fé do Antigo Testamento, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra.
Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Jó expressa sua confiança em um Redentor vivo que vindicará sua causa e em uma ressurreição futura. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre a remoção completa do pecado, a compaixão e poder de Jesus, ressurreição do filho da viúva e a esperança na ressurreição. Jó. Reflita. 1. O bode emissário. No dia da expiação, os pecados eram confessados sobre o bode e ele os levava para longe. Jesus é o nosso bode emissário definitivo, que levou nossos pecados para longe. Salmo 103, 12. Você vive na liberdade de saber que seus pecados foram completamente removidos ou ainda carrega culpas que já foram levadas por Cristo? 2. O Santo dos Santos. Apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Com a morte de Jesus, o véu se rasgou e agora temos livre acesso à presença de Deus. Hebreus 10, 19, 22. Você tem se aproximado de Deus com ousadia e confiança ou ainda vive distante como se o véu estivesse intacto? 3. Compaixão de Jesus. Jesus se compadeceu da viúva de Naim e ressuscitou seu filho. Ele se importa com sua dor e tem poder para trazer vida onde há morte. Que área morta em sua vida, relacionamento, sonho, esperança, você precisa entregar a Ele hoje? 4. Amor e perdão. A mulher pecadora amou muito porque foi muito perdoada. Sua vida reflete gratidão proporcional ao perdão que você recebeu? Você tem sido rápido em julgar os outros, como Simão, ou rápido em estender graça, como Jesus? 5. O Redentor vivo. Jó declarou sua confiança em um Redentor vivo que um dia se levantaria sobre a terra e em uma ressurreição futura. Esta esperança transforma a maneira como você enfrenta o sofrimento presente? Agradeça a Deus hoje, porque em Cristo você tem um Redentor vivo que um dia virá, e porque em seu corpo você verá a Deus. Gostou? Então bora espalhar! Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.